galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é de regência e é um assunto pesado, tanto é que a gente vai dividir a aula em provavelmente 3 blocos. E aí se liga. Quando a gente fala em regência, a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, na verdade, a exigência de um termo regente, que pode ser o verbo ou o nome, exigindo uma preposição para que aquele verbo ou aquele nome façam sentido de forma ampla na sentença. Então é por isso que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. Normalmente, para o candidato, a parte mais pesada é a regência verbal. E por quê? Porque no dia a dia a gente utiliza o português informal. E na prova é o português padrão. Então a gente tem hábito de utilizar preposições em locais que não tem a preposição. A gente tem o hábito de não usar em situações em que tem a preposição. E a gente tem também a mania de usar preposições trocadas. Então, caramba, na hora da prova, o erro do cotidiano vai te derrubar. Então é por isso que a gente tem de estudar a regência. Agora, não adianta você achar que vai assistir a esta aula uma única vez e será o suficiente. Você vai ter de vê-la pelo menos umas 3, 4 ou 5 vezes para poder massificar o conteúdo. Ah, Sidney, mas eu não tenho tempo de ficar vendo tanta aula assim na internet. Poxa, eu trabalho muito. Eu tenho tempo sim de visualizar a aula uma vez, no máximo 2, e depois estudar com material em PDF. E aí eu vou te dar uma dica. Vai estudar no material em PDF a parte de regência, não leia apenas. Anote, copie. Quanto mais você copiar sobre aquele conceito, mais você vai guardar isso na sua mente. E aí você vai tirar de letra no dia que você visualizar na prova, tranquilo? Então vamos lá, vamos cair para dentro. Ó, como eu disse a vocês, em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, ou seja, o termo regente, o verbo ou o nome, pede qual preposição, que é o termo regido. Então, primeiro tem o termo regente, depois tem o termo regido. O termo regente é o que vai reger, é o que vai exigir a preposição. E depois aquele complemento do verbo ou do nome vai ser chamado de termo regido. Então a gente tem a regência verbal, que é quando o verbo exige a preposição. Exemplos aqui. Precisamos diariamente de atenção. E aí pensa no verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exigiu a preposição de. Agora, todos acreditavam em um futuro melhor. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o verbo exigiu a preposição em. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a regência nominal. É quando o nome exige uma preposição. Então, a gente tem aqui, ó, tenho medo de fantasmas. O nome medo trabalha com a preposição de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. A palavra fé exige a preposição em. Quem tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa. O nome fiel exige a preposição a. Quem é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens. O nome contrariamente exige a preposição a. Se é contrariamente a alguma coisa. Então, aqui a gente tem a parte da regência nominal. Detalhe, normalmente, quando a gente fala de regência verbal, o aluno realmente tem uma dificuldade, porque no dia a dia utiliza um português diferente daquele que cai na prova. Mas quando a gente fala em regência nominal, por incrível que pareça, normalmente as pessoas utilizam corretamente. E aí como é que o avaliador vai te derrubar? Ele vai te derrubar na análise sintática propriamente dita. Então, quando a gente pega a parte da transitividade verbal, a gente faz as classificações em cima do verbo. Então, a gente, diante daquele verbo, descobre quem é o sujeito e descobre quem é o complemento. Como nós temos 3 verbos classificatórios, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, nós temos 3 tipos de classificações. A gente tem a possibilidade de ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, como vimos na aula de transitividade verbal. A gente tem a possibilidade de ter um adjunto adverbial e a gente tem a possibilidade de ter um predicativo do sujeito. Enquanto a gente trabalha ali com o verbo. O verbo transitivo
pede o objeto. O verbo intransitivo trabalha com a adjunta adverbial. E o verbo de ligação trabalha com o predicativo do sujeito. Só que agora a gente vai falar de nome. E quando um termo está ligado a um nome, ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, num primeiro momento, a gente pensa no substantivo, que é a classe responsável por nomear os seres e as coisas. Mas a gente tem, na verdade, 3 elementos: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E por quê? Porque são correspondentes às 3 formas nominais do verbo. A gente não tem o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O particípio corresponde a um adjetivo, o gerúndio corresponde a um advérbio, e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então, quando a gente tem elementos ligados morfologicamente a um destes 3 termos gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, a gente vai ter sintaticamente como classificar aquele termo apenas em adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. A gente vai definir como é que funciona o complemento nominal e como é que funciona o adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é o complemento nominal? Um nome, ele não vai ter o sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome, ou complemento nominal. Então, é por isso, por esta exigência, que o complemento nominal sempre tem a preposição. É um caso de transitividade, só que do nome. Agora, quando a gente tem o adjunto adnominal, como diz o próprio termo ali, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome, é um termo satélite. Pode ser que apareça uma preposição, mas ela não é obrigatoriamente exigida pelo nome. Até aí tudo bem. Agora, Sidney, eu preciso saber tudo isso? É bom, né? Mas se você não souber, a gente vai matar através de 2 formas. Eu vou fazer um quadrinho mnemônico aqui para vocês, para quem gosta, e depois a gente vai brincar com um processo lúdico, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro no quadrinho mnemônico, ó, nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que antes de começar a brincadeira, a gente tem que definir e entender que existe o substantivo concreto e existe o substantivo abstrato. Vou colocar aqui 2 vezes, porque nós teremos 2 situações para poder analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, diz aí para mim, fada é concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Quem respondeu abstrato, errou. Quem respondeu concreto, acertou. Mas como assim, Sidney? Como é que a fada vai ser concreto? Galera, na verdade, não é só aquilo que eu posso pegar que é concreto. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso, então é concreto. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não fez Deus no cinema? Então é um substantivo concreto. Até porque, para ser substantivo abstrato, só em 2 situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato, por ter força de verbo. Tranquilo? Agora, se liga comigo. Na hora que a gente estava trabalhando lá na transitividade verbal e a gente descobriu o objeto direto, a gente percebeu que ele não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto, ou seja, uma análise morfossintática. Eu via a quem o camarada estava ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então eu via a quem estava ligado gramaticalmente e classificava sintaticamente. Portanto, ligado aos verbos, a gente pensava em objetos. Agora, ligado a nome, jamais vai ser um objeto. Ou vai ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. A análise é morfossintática. Então, vamos ver como é que funciona. Estou avaliando um camarada que está aqui, ó.
e eu percebo que ele está ligado morfologicamente, gramaticalmente, a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui, ó, e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um substantivo concreto. Ele será um adjunto adnominal. Então até aí, ó, não há o menor problema. Onde é que o bicho vai pegar? Quando o termo estiver ligado a um substantivo abstrato. Porque na hora que eu percebo que um termo está ligado a um substantivo abstrato, não tem como poder classificar de cara. Afinal de contas, ele pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter duas análises simples? O substantivo abstrato, ele não tem força de verbo? É como se ele indicasse o quê? Ação. E para cada ação não tem alguém que pratica e alguém que sofre? Então é isso que vai ocorrer. Na hora que eu perceber que está ligado a um substantivo abstrato, eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Portanto, adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente. Portanto, complemento nominal. Agora, macete bobo, mas que no dia da prova vai funcionar. Se é agente, ó, é o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. É bobo, mas no dia da prova funciona, tá? Agora, antes, anota aí, né? Dá o pause, anota, né? Que às vezes é muito louco, né? Eu apago aqui, e aí o aluno fica assim, caraca, apagou antes de eu, né? Da minha cópia, professor, antes de eu copiar, por quê? Você quer? Então, é só dar o pauzinho. Desculpa aí se eu apaguei antes, mas acredito que você já tinha anotado. Agora vamos lá. Antes de partir para as análises das frases, eu vou mostrar um movimento lúdico, tá? Para vocês, que é a musiquinha do complemento nominal com a adjunta adnominal. Inclusive, a musiquinha é mais completa que o próprio quadrinho. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Sem contar que ela tem serventia no dia da prova. Afinal de contas, na hora que você usar o quadrinho, você vai acertar a questão. Mas se você usar a musiquinha, além de acertar a questão, ainda vai fazer o cara que está do lado errar. Porque na hora que você começar a cantar, ele vai falar que porra é essa? E aí ele vai perder a concentração e aí você já eliminou um candidato. Então vamos lá. Sem brincadeira, vamos direto ao ponto. Galera, é o seguinte. Eu sempre preparo umas musiquinhas para fazer você gravar esse processo, para facilitar a tua vida. Às vezes eu sei, mas é musiquinha, isso é bobeira, eu não sou mais criança. Mas, gente, o importante é passar na prova. Então, tudo que tem serventia a gente tem que usar. E essa musiquinha aqui eu fiz com carinho. Então, se liga só. Fiz no ritmo da música do Padre Marcelo Rossi, porque eu fui coroinha por 6 anos e coordenador de pastoral de grupo jovem. Então, resolvi fazer uma homenagem. E essa música é bacana porque ela tem uma coreografia. É só um para lá e um para cá, mas vocês vão ver que eu tenho toda uma malemolência. Infelizmente vocês só estão me vendo da cintura para cima. Se fosse no presencial vocês iam ver o quanto eu tenho malemolência. E você pode cantar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, e se você fizer isso umas 3 vezes, pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer. Sim, mas eu achei meio grande, hein? Gravou Faroeste Caboclo, não vai gravar isso aqui? É óbvio que vai gravar. Então se liga só um para lá e um para cá. Então vamos lá, ó. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se for concreto, substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o AA. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado, aí tem dúvida. Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto
praticação, e por isso é o agente, e o CN é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e balança a cabeça. Eu sei que foi ridículo. Agora vem aqui comigo, ó. Tá vendo na hora que eu disse, se o substantivo for abstrato e pelo de estiver ligado? Então, galera, se liga. Eu só vou ter dúvida quando for a preposição de. Porque se for qualquer outro tipo de preposição, por exemplo, a preposição a, atrelada a um substantivo abstrato, eu mato que é paciente, eu mato que é complemento nominal. A dúvida só vai pairar se realmente for a preposição de. E a gente vai ter de fazer uma análise. Então, um processo interpretativo. Agora, olha como é que a musiquinha é exatamente aquele quadrinho. Do advérbio ao adjetivo é sempre o quê? Complemento nominal. Se for concreto, é adjunto adnominal. Agora, quando está ligado ao substantivo abstrato, aí tem a dúvida. Detalhe, se for a preposição de, vai ser adjunto quando praticar a ação e vai ser um complemento quando for o paciente, ok? Então, vamos dar uma análise, fazer uma análise aqui nas frases para que você possa entender isso. Aqui tem 7 frases. E aí você está observando que eu destaquei em vermelho as sentenças, os termos que a gente vai avaliar sintaticamente. Observem que todos eles têm preposições. E na prova, obviamente, o avaliador vai colocar a opção objeto indireto, porque ele sabe que muito aluno ainda assim vai marcar objeto indireto. Mas você já está ligado e sabe que se esses termos estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais ou adjuntos adnominais. Jamais, jamais, jamais um objeto, ok? Então vamos lá. Olha a primeira frase. Sou favorável a vocês. O termo a vocês está ligado morfologicamente a palavra favorável. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Se você tiver dificuldade, você só está tendo dificuldade porque você está olhando para o termo isolado. Faça o seguinte, olhe para a frase como um todo. Ó. Sou favorável. Então, sou é um verbo de ligação. Favorável só pode ser um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. Observem como aqui já é a regência nominal propriamente dita. Tem como eu tirar a preposição, por exemplo, e falar apenas sou favorável a vocês? Não, porque quem é favorável a alguém. Exigiu a preposição a. Por isso que é um complemento do nome, porque está completando o sentido do nome favorável. Mas eu nem preciso saber tudo isso. Basta eu saber o quadrinho ou a musiquinha. Agora olha a próxima. Falou favoravelmente a nós. Este a nós está ligado à palavra favoravelmente. Quem é favoravelmente a alguma coisa. Beleza. Mas eu nem precisava saber tudo isso. Bastava eu saber que está ligado a favoravelmente, e favoravelmente é um advérbio. E se está ligado a um advérbio, aqui só pode ser um complemento nominal. Show? Agora olha a próxima. A casa do Sidney em Rocha Miranda. Eu nem moro mais em Rocha Miranda, mas eu acho um nome tão bonito que eu acabo deixando. Então se liga só. O termo do Sidney está ligado à palavra casa. A palavra casa, gramaticalmente falando, é um substantivo e concreto. Não tem como ter dúvida. É um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, o termo do Sidney só pode ser um adjunto adnominal. Agora vamos para a próxima frase. A construção do prédio terminou. O termo do prédio está ligado à palavra construção. Não é adjetivo nem advérbio, é um substantivo. E aí, concreto é abstrato? Alguns alunos, eu sei, têm dificuldade nessa análise. Presta atenção. Se eu estou dizendo que a construção do prédio terminou, imagina que essa bancada aqui é o prédio. Eu disse, a construção do prédio terminou. O prédio ainda está aqui ou ele desapareceu? O prédio ainda está aqui. Então, na verdade, o que acabou foi a obra, ou seja, o ato de construir. Mas o prédio está aqui em pé. Então, a palavra construção aqui significa o ato de construir, portanto, é um substantivo abstrato, porque indica o ato da construção.
a ação de construir. Agora, se está ligado a um substantivo abstrato, tem como eu classificar de cara? Não. Eu tenho que voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. E aí, o prédio, ele pratica a ação de construir ou ele sofre a ação de ser construído? Ele sofre, ele é construído. Então, ele é paciente, portanto, complemento nominal. Agora, olha a próxima. A construção do engenheiro terminou. Mais uma vez, o termo do engenheiro está ligado à palavra construção. Nesse contexto, significa o ato de construir, portanto, um substantivo abstrato. Só que eu vou ter de voltar ao termo para saber se ele está praticando ou sofrendo a ação. Um engenheiro, ele pratica a ação de construir ou ele sofre a ação de ser construído? Obviamente, ele pratica a ação de construir. Portanto, é um agente, então será um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. A plantação de milho pegou fogo. De milho está ligado à plantação. E aí vamos ver qual é a classe gramatical de plantação. Alguns alunos pensam assim, é substantivo abstrato de novo, né, Sidney? Terminado em são. O avaliador faz assim, ele coloca a palavra terminada em ação ou são para te induzir a marcar substantivo abstrato. Mas nem sempre vai ser, na verdade. Eu tenho de avaliar o contexto. Então, eu vou até numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você que está em casa, imagina a Atadolfa, tá? É fácil, é uma linda morena de olhos azuis. Aí eu digo para a Atadolfa a frase 7, levando em consideração que a Atadolfa é agricultora. Aí eu falo assim, Atadolfa, a plantação de milho será amanhã. O que a Atadolfa vai fazer amanhã, sabendo que ela é agricultora? Obviamente ela vai plantar. Então, na frase 7, a palavra plantação significa o ato de plantar. Portanto, é um substantivo abstrato, pois tem força de verbo. Agora, se eu falar para a Atadolfa a frase 6, a plantação de milho pegou fogo, sabendo que a Atadolfa é uma agricultora, ela vai plantar ou vai olhar para o milharal pegando fogo? Ela vai olhar para o milharal pegando fogo. Então, é um substantivo concreto, porque não significa o ato de plantar. Na verdade, é o milharal, substantivo concreto. Até aí, tudo bem? Sidney, não está tudo bem. Estou com dificuldade. E aí, tem macetinho? Tem macetinho. Vamos lá. Quando você estiver com dificuldade para saber se o substantivo é concreto ou é abstrato, você vai tampar o termo que está destacado, o termo que você está analisando sintaticamente, e vai levar em consideração apenas o resto da frase. Então, olha aqui. A plantação de milho pegou fogo. Tiro de milho. Vai ficar apenas a plantação pegou fogo. Portanto, só pode ser concreto, está pegando fogo. Agora, olha a próxima. A plantação de milho será amanhã. Tiro de milho. Vai ficar a plantação será amanhã. Nem aconteceu. E olha como é que vai você pensar em ação. Então, só pode ser um substantivo abstrato. Isso funciona sempre. Se fizer aqui no exemplo da construção, a construção terminou. Se terminou algum tipo de ação. Então, substantivo abstrato. Então, fazendo isso, agora ficou fácil. Vamos lá para a frase 6. A plantação de milho pegou fogo. O termo de milho está ligado à plantação e nesse contexto é um substantivo concreto, porque é um milharal. Então, ficou fácil de classificar, porque toda vez que está ligado a um substantivo concreto é um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. A plantação de milho será amanhã. Mais uma vez, o termo de milho está ligado à plantação. Só que agora, nesse contexto, é o ato de plantar. Portanto, um substantivo abstrato. Então, eu não tenho como classificar. Eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. O milho planta ou é plantado? Ele é plantado. Então, ele sofre, ele é complemento nominal. Diferentemente, por exemplo, se eu tivesse colocado a plantação do agricultor será amanhã. Mais uma vez estaria ligado à plantação, seria um substantivo abstrato e eu voltaria ao termo do agricultor para saber se está praticando ou sofrendo ação. Obviamente, o agricultor ele não é plantado, ele na verdade pratica a ação de plantar, é um termo agente, portanto um adjunto adnominal. Beleza? As bancas adoram isso. Agora aqui, vamos continuar a nossa brincadeira definindo alguns conceitos, algumas observações primordiais que de vez em quando a provinha do concurso público
gosta de cobrar. Aquela coisa ali que você, não olha nunca, aí o desgramado vai lá e cobra. Ele vai perguntar, por exemplo, se existe um processo de contração ou combinação na preposição. Então aqui, preposições costumam aparecer junto com outras classes gramaticais, como artigos e pronomes. Aí o que é a contração? É a junção da preposição com outra palavra. Portanto, vai ter uma alteração gráfica ou fonética. Agora, exemplos. O em é a contração, o no é a contração da preposição em mais o artigo o. O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Exemplo, confio no rapaz. Nesta frase, nós temos 4 classes gramaticais. Nós temos o verbo confiar, o confio. Nós temos o no, que são 2 classes gramaticais, afinal de contas é a contração da preposição em mais o artigo o, e nós temos rapaz, que é um substantivo. Então, por exemplo, na prova, o cara pode botar uma sentença como esta e perguntar quantas classes gramaticais tem ao todo. Ele vai induzir o candidato ao erro. Ele vai induzir o candidato a responder 3 classes gramaticais, quando na verdade são 4 classes gramaticais. Mas aí, como teve uma fusão, teve uma contração, nós temos 2 classes. É igual a crasezinha que a gente vai olhar daqui a pouco. Agora aqui, o do é a contração da preposição de mais o artigo o. O da é a contração da preposição de mais o artigo a, que pode ser até pronome também, não necessariamente apenas o artigo. Agora, gostei da torta. Mais uma vez ali, parece que tem 3 classes gramaticais, mas são 4 classes. Tem o verbo, que é o gostei, tem o da, que é a preposição de mais o artigo a, e tem torta, que é um substantivo. Agora, o famoso acraseado é a contração da preposição a mais o artigo a. Então, na hora que eu digo obedeço à lei, mais uma vez eu tenho 4 classes gramaticais. Obedeço, que é o verbo, e como quem obedece, obedece a alguém, exige a preposição a, este a aqui é a contração da preposição de mais o artigo a. E lei, que é um substantivo. Então, trabalhamos com o verbo confiar, que exige a preposição em, com o verbo gostar, que exige a preposição de, e com o verbo obedecer, que exige a preposição a. Por isso fizeram contrações. Agora, existe também a combinação. A combinação não vai ser uma fusão, vai ser uma mera junção da preposição com outra palavra. E não vai acarretar mudança ou perda fonética. Então, se liga só. Quando eu coloco aqui, assistir ao filme, você vai perceber que tem a preposição a mais o artigo o. Diferentemente, se eu tivesse colocado assistir a novela. Aí, na hora que eu botasse assistir a novela, eu deveria colocar com acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Porque o termo anterior iria exigir a preposição a, porque quem assiste nesse contexto assiste a alguma coisa, afinal de contas o verbo assistir no sentido de presenciar, ele vai exigir a preposição a, e o termo depois estaria trabalhando com a preposição a. Então, a mais a fusão e acarretaria na contração que a gente chama de acraseado. Agora, quando eu boto o artigo masculino diante do termo masculino, vai ficar apenas o ao. E aí você vai ver que não teve fusão, não teve uma contração, não teve uma alteração fonética. Então, na hora que eu boto o ao, eu mantenho e claramente o candidato percebe que são 2 classes gramaticais. A preposição a mais o artigo o. Agora, segunda observação. Essa é muito importante. Diante de um sujeito, normalmente oracional, a contração é impossível. E aí é que mora o perigo. No dia a dia, a gente faz a contração. Por quê? Porque a gente quer se comunicar o mais rápido possível. É um princípio de economia linguística. Mas na hora que a gente para analisar com calma, a gente percebe que não tem como. Aqui eu já botei as frases certas, mas no dia a dia não é assim que a gente fala. Eu falo, está na hora do almoço, mas eu falo, está na hora do almoço começar. É assim que a gente faz. Agora, nessa segunda sentença aqui, está na hora do almoço,
tranquilo. Mas quando eu digo está na hora do almoço começar, o que é que vai começar? É o almoço. Reparem que eu não disse do almoço, eu disse o almoço vai começar. Então a gente, quando analisa com mais calma, percebe que a gente não pode preposicionar um núcleo de sujeito. Agora, quem está dizendo isso? Sou eu, Sidney Martins? Foi o professor Ivanildo Bechara? O professor Rocha Lima? O professor Celso Cunha? Não. Qualquer falante comum da língua portuguesa não consegue preposicionar um núcleo de um sujeito. Então é por isso que a frase correta seria está na hora de o almoço começar. Olha aí mais um exemplo. Ó. Tenho medo do gorila e tenho medo de o gorila fugir. No dia a dia não é assim que as pessoas falam. No dia a dia as pessoas dizem tenho medo do gorila fugir. Mas, gente, para cada oração tem um sujeito, essa é a verdade. Para cada verbo, para cada oração vai ter sempre um sujeito. Então, tenho medo do gorila. Quantos verbos a gente tem aqui? Um verbo. Então, quem é o sujeito de tenho? Eu. Identifiquei, acabou. Agora, tenho medo de o gorila fugir. Eu tenho dois verbos. Quem é que tem? Eu. E quem foi que fugiu? O gorila. Reparem que ninguém respondeu. Ninguém pode, né, na verdade, porque vocês estão aí, né? Mas ninguém pode responder que quem fugiu foi do gorila. Todo mundo responde que quem fugiu foi o gorila. Então, eu não consigo preposicionar o núcleo do sujeito. É por isso que a frase correta é tenho medo de o gorila fugir e não tenho medo do gorila fugir. Ok? Agora, vou apagar aqui para não ficar poluído visualmente. E enquanto a regência nominal, alguns nomes admitem dupla regência nominal. Isto é, duas ou mais preposições como certas, embora alguns aceitem apenas uma opção. Assim como o verbo. Tem verbo que trabalha apenas uma preposição, tem verbo que aceita duas preposições. Por exemplo, o verbo dar. Eu posso, por exemplo, dizer que João deu flores a Atadolfa, ou então que João deu flores para a Atadolfa. Afinal de contas, quem dá alguma coisa a alguém ou dá alguma coisa para alguém. Agora, se eu disser que o João gosta de sorvete, só tem como usar a preposição de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Não tem como eu dizer, por exemplo, que o João gosta pelo sorvete. Pô, olha que estranho. João gosta a sorvete. Não tem como. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. E aí eu tenho de aprender isso na prática. É padrão culto da língua. Então, olha o exemplo aqui. Eu fiz alusão ao filme. Se é alusão, é alusão a alguma coisa. Então, o nome alusão exige a preposição a. Sempre. Só esta. Agora, tenho aversão a baratas ou então tenho aversão por baratas. A palavra aversão trabalha tanto com a preposição a quanto com a preposição por. Ok? Agora vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira aqui. Olha a nossa próxima observação. Nem sempre um verbo e seu nome derivado tem a mesma regência. Isso é bacana, ó. E isso cai em prova. Para dificultar a vida do camarada, ó. Gostamos de arte e temos gosto pelas artes. O verbo gostar exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas o substantivo abstrato gosto trabalha com a preposição por. Quem tem gosto por alguma coisa e não tem gosto de alguma coisa. Quem tem gosto por alguma coisa. Então, o substantivo gosto exige a preposição por. Agora, necessitamos de amor e temos necessidade de amor. Nesse caso, tanto o verbo necessitar quanto o substantivo abstrato necessidade, eles trabalham com a mesma preposição, que é a preposição de. E para você estudar em casa com tranquilidade, eu preparei aqui a quarta observação com as principais regências nominais que caem em prova. Ah, mas você tem muito mais nome. Tem, mas eu preparei com os principais que caem em prova, ok? Então, vamos lá. Acessível. Se é acessível a alguma coisa. Então, trabalha com a preposição a.
Acostumado, aqui já trabalha com duas preposições. É acostumado a alguma coisa ou então acostumado com alguma coisa. A palavra alheio trabalha apenas com uma preposição, é a preposição a. É alheio a alguma coisa. A alusão trabalha apenas com a preposição a alusão a alguma coisa. A atenção trabalha com duas preposições. Pode ser atenção a alguma coisa ou atenção para alguma coisa. Benéfico também. Benéfico a alguma coisa e benéfico para alguma coisa. Cuidadoso trabalha com a preposição com. Cuidadoso com alguma coisa. Estranho. Estranho a alguma coisa. Estranho a alguém. Então trabalha com a preposição a. Favorável trabalha também com a preposição a. Quem é favorável a alguma coisa. Fiel trabalha com a preposição a. É fiel a alguma coisa ou a alguém. Grato trabalha com a preposição a. Grato a alguém. Hábil. E aí trabalha com a preposição em. É hábil em alguma coisa. Hábil em jogar bola. Junto. Trabalha com a preposição a ou com a preposição de. Junto a, junto de. Leal. Trabalha com a preposição a. Então é leal a alguma coisa. Natural. Natural do Ceará. Sidney Martins. Então trabalha com a preposição de. Necessário, trabalha com a preposição a. Necessário a alguma coisa. Necessidade, necessidade de alguma coisa. Nocivo, nocivo a alguma coisa. Prejudicial a alguma coisa. Próprio, aí tem próprio de e próprio para. Próximo, próximo a e próximo de. Respeito, respeito a e respeito por. Respeito a meu pai. Respeito por meu pai. Vai depender também da intenção comunicativa. Agora, sensível. Sensível a alguma coisa. E simpatia por alguma coisa. Então, galera, a minha preocupação aqui, na verdade, foi mostrar a vocês, assim como eu vou mostrar com os verbos, as principais situações. Agora, com o verbo, realmente é muito mais difícil, porque a gente vai ter de avaliar muitos contextos. É bem complicado. Agora, com o nome, se você gravar isso daqui, você já vai se dar bem em praticamente qualquer prova de língua portuguesa que você venha fazer. Agora, vamos cair para dentro agora da regência verbal. E antes de trabalhar a principal lista, eu quero dizer a vocês que normalmente o verbo ele pode trabalhar com uma preposição bem diferenciada, mas às vezes ele tem dupla possibilidade. Então aqui, ó, alguns verbos admitem regências distintas, mas nem todos sofrem mudança semântica nessa alteração. Então vamos lá. Pode acontecer do verbo trabalhar com uma preposição sempre, exclusivamente. Pode acontecer do verbo trabalhar com mais de uma preposição, só que aí normalmente o que acontece? Normalmente ele vai mudar o sentido, então no sentido tal é tal preposição, no outro sentido outra preposição e por aí vai. Mas pode acontecer do verbo trabalhar com ou sem a preposição e manter o mesmo sentido. Então, olha o verbo atender. Esse verbo é bem interessante, tá? Atendi o telefonema e atendi ao telefonema. Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto exigindo a preposição a. Detalhe, significa a mesma coisa. Peguei o telefone e atendi o telefone. Ou então atendi ao telefone. Olha que interessante. Quando a gente estuda crase, a gente estuda a crase facultativa. E a gente sabe que, gramaticalmente falando, tem 3 casos de crase facultativa. Tem a crase facultativa com o nome próprio feminino, com a preposição até e com o pronome possessivo feminino. Mas também existe a crase facultativa, ó, com o verbo, meu companheiro. Por quê? O artigo pode ser facultativo, dependendo da situação, mas a preposição também pode ser facultativa. Então, o verbo atender, ele pode cair numa prova e caracterizar um caso de crase facultativa. Está escrito lá, Maria atendeu a chamada. Pode ser com ou sem o acento grave, pode ser com ou sem crase, porque ela pode simplesmente atender alguma coisa ou atender
há alguma coisa. Então, o verbo atender pode trabalhar um caso facultativo de crase. Fica ligado, tá? Agora, olha a próxima aqui. Precisei o relógio e precisei do relógio. Se eu trabalho com o verbo precisar, com algum outro termo que não seja o relógio, aí eu vou trabalhar apenas como verbo transitivo indireto exigindo a preposição de. Por exemplo, controle. Tá aqui. Eu procurei outra coisa, né? Melhor, mas não tinha não. Eu digo assim, ó. Sidney precisa do controle da câmera. Da câmera não, né? Da câmera. Sidney precisa do controle da câmera. Na verdade, nesse contexto, quem precisa de alguma coisa. Então, só tem como trabalhar com este verbo exigindo a preposição de. É uma preposição obrigatória. Mas como o exemplo agora foi relógio, a gente sabe que neste caso dá para trabalhar, mas em sentidos diferenciados. Quando eu coloco precisei do relógio, é pela necessidade que eu tenho daquele relógio. Então, eu, como sou professor, dificilmente eu consigo ministrar uma aula sem ter um relógio nos pulsos. E olha que eu particularmente nem curto muito relógio, mas como eu sou professor, eu tenho sempre de estar de relógio. Afinal de contas, eu tenho que controlar a hora da aula. Então, preciso do relógio. É o caso da necessidade. Mas eu também posso regular esse relógio. Por exemplo, pode ser um horário de verão, aí eu tenho de aumentar ou diminuir uma hora. Eu nunca sei se é para aumentar ou diminuir. No dia lá é que vão falar na televisão, eu não faço a menor ideia se no horário de verão diminui ou aumenta uma hora. Então, eu vou precisar a hora do relógio. Ou seja, vou ajustar, vou colocar a hora correta. Há essa possibilidade. E aí você vai perceber que para ajustar o relógio, o verbo precisar vai ser um verbo transitivo direto. Agora, na questão da necessidade, o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição de. Então, o verbo atender, mesmo sentido. O verbo precisar, aqui no caso, sentidos diferenciados, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a trabalhar a listinha dos principais verbos que caem em prova. E aí, olha que papo bacana que a gente vai bater agora. Em relação à classificação, nós temos 3 verbos, como a gente já viu, transitivo, intransitivo e de ligação. Agora, em relação à quantidade de verbos, nós temos na língua portuguesa mais ou menos uns 11 mil verbos. É impossível que você domine os 11 mil verbos, assim como eu também não domino, assim como o Evanildo Bechara também não domina, assim como ninguém domina. Então, é para isso que a gente tem dicionário de verbos. Agora, e em provas de concursos públicos, caem no máximo, estourando 40 verbos. Agora, a gente preparou uma listinha com os principais verbos. É claro que os derivados desses verbos também têm a mesma pegada. Então, trabalhamos uma listinha com os principais verbos, porque pode chegar até 40, mas normalmente são no máximo 20 verbos. Você ainda vai falar, porra, é coisa pra caramba. Mas, pô, de 11 mil para 20, já facilitou, não facilitou? E se você tiver o hábito de estudar isso aqui sempre, principalmente anotando, você vai tirar de letra. Então, o primeiro verbo aí que a gente vai trabalhar é o verbo agradar. Eu vou sempre procurar trabalhar mostrando a visão tradicional e mostrando algumas especificidades para determinadas bancas, tá? Por exemplo, o verbo agradar, ele tem a visão tradicional, mas ele tem uma especificidade para uma banquinha específica que eu vou, né? Afinal de contas, não é porque você vai fazer este concurso que você vai fazer agora, que você não pode atentar para um outro tipo de banca, beleza? Então vem aqui comigo, ó. O verbo agradar, no sentido de acariciar, ele vai ser transitivo direto. E aí lembra da primeira aula que eu falei assim, ó, a gente faz uma análise morfológica, semântica e sintática sempre conjunta. Então, eu vou tentar classificar o verbo, que é uma função sintática. Detalhe, se eu estou falando de um verbo, é uma classe gramatical, então é uma função morfológica. E para isso eu dependo do sentido, que é uma função semântica. Então,
Realmente, não tem como dissociar isso. Então, vamos lá. O verbo agradar, no sentido de acariciar, ele é verbo transitivo direto. Então, eu digo assim, ó, não é bom agradar demais as crianças. O verbo agradar aqui está funcionando como verbo transitivo direto e as crianças funcionando como objeto direto. Se é no sentido de acariciar, estou diante de um pedófilo. Agora, o verbo agradar no sentido de satisfazer, de causar agrado, ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Então, o sítio agradou ao fazendeiro. Este chapéu lhe agradará. Então, olha só que parada bacana. Na visão tradicional, a gente já matou que o verbo agradar, no sentido de acariciar, é verbo transitivo direto e que no sentido de satisfazer, de causar agrado, é um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. É por isso que o sítio agrada ao fazendeiro. Agora eu quero mostrar um negócio para vocês bacana. Ó. Eu boto assim, ó. Não é bom agradar demais as crianças. Foi o exemplo que estava no nosso slide, né? É o exemplo que estava no nosso slide. Se eu deixar assim, o verbo é transitivo direto e as crianças funcionam como objeto direto e eu estou exatamente diante de um pedófilo. Agora, se eu botar o acento grave ali, o verbo passa a ser transitivo indireto e está no sentido de satisfazer, né? No sentido de causar agrado. E aqui passa a ser um objeto indireto e eu passo a estar diante de um pai que mima o filho, um pai zeloso. Agora, quando é banca CESP, né? Quando é banca CESP, não tem essa diferenciação. A gente não vai ter como analisar pela frase solta. A gente vai depender do contexto. Sabe por quê? Porque para o CESP, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, de causar agrado, ele pode sim ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, mas ele também pode ser verbo transitivo direto. E por que o CESP faz isso? Porque o CESP segue um camarada chamado Celso Pedro Luft. E no dicionário de regência do Celso Pedro Luft, ele diz claramente que o verbo agradar, no sentido de satisfazer, pode ser tanto verbo transitivo indireto regido pela preposição a, ou um verbo transitivo direto, ou seja, tanto faz. E não é só o Celso Pedro Luft, é o Celso Pedro Luft, o Arnaldo Nisquier, o Manuel Pinto Ribeiro, o Azeredo e por aí vai. Então, como o CESP adota a visão do Celso Pedro Luft, você tem que ficar ligado, tá? Mas para a visão tradicional, tem diferença, bem marcada. Agora, vamos continuar a brincadeira. O verbo aspirar, no sentido de cheirar, de sorver, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, eu digo assim, ó, Maradona aspirou o ar puro da montanha, né? Então, o verbo aspirar, como está no sentido de cheirar, de sorver, vai ser um verbo transitivo direto. E o ar puro da montanha, obviamente, um objeto direto. Agora, quando o verbo aspirar está no sentido de almejar, de pretender, de objetivar, ele é um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então, aspirava ao cargo de promotor de vendas. Então, aqui nesse contexto, quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto e ao cargo de promotor de vendas, tudo isso é o meu objeto indireto, ok? Vamos para a próxima. Ó. Verbo assistir. Esse camaradinho aqui, ó, marca presença, hein? O verbo assistir, ele possui diversas nuances, diversos contextos. Então, vamos lá, ó. O verbo assistir, no sentido de dar assistência ou ajudar, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então eu coloco, o médico assistia os lutadores machucados ou o médico assistia aos lutadores machucados. Só que aí vamos lá. Quem
diz que ele é verbo transitivo direto? Todos os gramáticos. Todos. Quem diz que ele, nesse contexto, pode ser também um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Alguns gramáticos, como Celso Peduluft, Arnaldo Esquia, Manuel Pinto Ribeiro, por aí vai. Então, o que vai acontecer? Você não vai fazer só esta prova. Você, na verdade, vai fazer uma porrada de prova. Pode encontrar diversas bancas aí no teu caminho. Existem 4 bancas que são diferenciadas. 4. CESP, FCC, ESAF e FGV. Então, elas realmente possuem peculiaridade. Mas as outras, encabeçadas pela Sesgran Rio, elas são, na verdade, consideradas bancas tradicionalistas. Então, não tem o hábito de trabalhar polêmicas gramaticais. Então, quando a gente está diante de uma banca tradicionalista, o camarada vai trabalhar o verbo assistir no sentido de ajudar como verbo transitivo direto. O médico assistia os lutadores machucados, ou seja, auxiliava, amparava, medicava. Agora, para bancas que gostam de trabalhar polêmicas, aí sim o camarada pode trabalhar como verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. O CESP facilmente faria isso. Perguntaria se pode ou não pode retirar a preposição. É claro que pode, não vai atribuir nenhum prejuízo gramatical e nenhuma alteração semântica. O sentido é ajudar. Agora, uma banca que é tradicionalista não vai se prender à segunda concepção, vai se prender à concepção da maioria. Eu preciso passar isso para você? Preciso. Afinal de contas, você tem que saber o máximo possível. A gente aqui direciona para aquilo que cai em prova. Não procura trabalhar coisas que não caem, né, na verdade, e também não fica enchendo linguiça. Então, a gente nunca vai ser superficial demais e nunca vai ser prolixo demais. Tudo que eu vou falar aqui realmente tem serventia para você no dia da sua prova, tá? Então, vamos lá. Aqui, acho que já foi. Agora, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele obrigatoriamente é um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Nesse caso aqui, você até vai marcar um asterisco aí no seu material, afinal de contas, no dia a dia não é assim que a gente fala. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, assistimos ao filme. No dia a dia, a gente diz assistimos o filme. Aqui, ó, a criança assistiu ao espetáculo inteiro. No dia a dia, a gente diz que a criança assistiu o espetáculo. Então, você no dia a dia fala assistir o filme, assistir o espetáculo, assistir o jogo, mas você tem de saber que o verbo assistir no sentido de presenciar, de ver, ele sempre vai exigir a preposição a. Então, nesse contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, assistimos ao filme, verbo transitivo indireto, e ao filme objeto indireto. A criança assistiu ao espetáculo inteiro, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Só que aqui, olha só, o objeto indireto não pode ser representado por lhes, apenas por a ele ou a ela. Vamos entender isso, ó. Quando a gente pega o pronome lhe, já que a gente levantou a bola no material, vamos explicar logo. Ele funciona atrelado ao verbo como objeto indireto. Mas o objeto indireto, a gente sabe que ele não existe do nada, ele tem de estar ligado a um verbo transitivo indireto. Agora, é qualquer verbo transitivo indireto? Não. Afinal de contas, o lhe, ele corresponde às estruturas a ele ou a ela. Então, é por isso, ele já é preposicionado. E qual preposição? A preposição a. Então, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a ou pela preposição para. Afinal de contas, nós sabemos que tem verbos que trabalham tanto com a preposição a quanto com a preposição para. Então, deu flores a alguém ou deu flores para alguém. Eu posso dizer, deu-lhe flores. Pronto, tá tranquilo. Agora, vocês sabem que o verbo assistir no sentido de presenciar, ele exige a preposição a, mas ele não vai poder usar o pronome lhe como objeto indireto. E por quê? Vamos lá. Primeiro de tudo é definir. Eu posso, por exemplo, falar amo-lhe. Impossível.
porque o verbo amar é verbo transitivo direto e o ler é objeto indireto. Eu posso dizer gosto-lhe? Impossível. Ah, mas não é verbo transitivo indireto? É, mas ele pede a preposição de. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, ó, é impossível. E eu também não posso colocar assisto-lhe, se for no sentido de ver, de presenciar. Porque, na verdade, o verbo assistir, no sentido de presenciar, o verbo desejar, o verbo aspirar, no sentido de desejar, e o verbo visar, no sentido de desejar, eles não podem usar o pronome ler. E aí se liga só, o verbo assistir no sentido de presenciar, ele exige a preposição a. O verbo aspirar no sentido de presenciar, de desejar, ele exige a preposição a. O verbo visar no sentido de desejar, ele exige a preposição a. Mas caramba, nenhum deles pode usar o ler. Aí tem uma falácia na língua portuguesa, que você já deve ter escutado ou lido em algum local. Para usar o ler, além de funcionar como um objeto indireto regido pela preposição a, tem de ser pessoa, e não é. Ele tem de ser um objeto indireto regido pela preposição a, mas tanto faz ser pessoa ou coisa. Uma única gramática levantou a bola sobre isso, que foi a gramática do Ulisses Infantes e do Pasquale Cipro Neto, diante de mais de 40 gramáticas tradicionais. Então não tem como a gente levar em consideração um único aspecto, sendo que a maioria não enxerga dessa forma. O pensamento dele até foi inteligente, mas foi equivocado. O que ele pensou? Não dá para eu dizer assistir o filme, né, assistir ao filme e trocar pelo ler. Não dá para dizer assisto-lhe. Mas quando o verbo assistir está no sentido de pertencer, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, eu posso colocar o ler. Eu posso, por exemplo, dizer este é um direito que não lhe assiste. Então, o cara pensou, ué, se com o filme não dá para botar o ler e com a pessoa, o direito que a pessoa tem, dá para botar o ler, então só pode ser com pessoa, não pode ser com coisa. O pensamento foi inteligente, mas foi um tanto quanto inocente. Até mesmo porque isso não faz parte da língua portuguesa, isso faz parte do latim. O ler era um dativo de posse que lá na época do latim já não podia ser utilizado com os verbos assistir, aspirar e visar. Portanto, eles continuaram com a mesma bagagem na língua portuguesa. E é por isso que a gente não pode usar o ler com o verbo assistir, aspirar e visar. Ok? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar a nossa brincadeira aí, ó. Verbo assistir no sentido de caber, pertencer. Ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Exemplo, assiste ao homem o direito de permanecer calado e assiste-lhe ou assiste a ele. Diferente do verbo assistir no sentido de presenciar. Por exemplo, se eu coloco assistir ao filme, se eu coloco assistir ao filme, eu não posso colocar assisto-lhe, assistir-lhe, mas eu posso colocar assistir a ele. Agora aqui, tanto faz eu colocar a ele ou ler, porque eu posso usar o ler com o verbo assistir no sentido de pertencer. Então, o verbo assistir no sentido de pertencer, ele realmente vai ser um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a, e neste caso, eu posso botar o pronome ler. Tanto é que eu posso dizer assistir ao homem, assiste ao homem, ou então assiste-lhe, ou então assiste a ele. Ok? Então, vamos lá. E agora, para finalizar a pegada do verbo assistir, a gente tem o verbo assistir também no sentido de morar e residir. Nesse caso, ele vai ser um verbo intransitivo. Mas ele vai ser um verbo intransitivo que vai exigir um adjunto adverbial, vai exigir a preposição em. Então, eu digo assim, ó, Pedro assiste em São Paulo. Por que isso às vezes confunde o aluno? Porque no dia a dia ninguém fala assim. No dia a dia a gente trabalha com a preposição, na verdade a gente trabalha com o verbo morar realmente. Eu digo que o Pedro mora em São Paulo. Na hora que eu boto que o Pedro assiste em São Paulo, isso é muito estranho para algumas pessoas. Mas é fácil matar a sua classificação, porque é só olhar para o complemento e perceber que tem preposição e indica localidade. Então adjunto adverbial de lugar e o verbo só pode ser intransitivo. Ok?
Então, isso aqui cai direto em prova, tá? Agora, já que a gente vai dividir a aula em blocos, e já tem mais ou menos 1 hora aí que a gente está falando, vamos dar uma paradinha. Você vai tomar um café, vai beber uma água e vai voltar. Ou então descansa um pouquinho, tá? E volta para a gente continuar estudando, ok? Então, até daqui a pouco, hein?